Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o livro O Filho do Pescador, do Antônio Gonçalves Teixeira e Souza. Esse livro aqui, ele é considerado por muitos estudiosos, historiadores, como o primeiro romance brasileiro, em termos de estrutura. Esse livro aqui ele foi publicado em 1843, pela primeira vez, e eu conheci ele através de uma disciplina que eu estou cursando na pós-graduação. Para quem não sabe, eu estou cursando uma pós-graduação em produção editorial, né? Então, é uma das minhas vontades profissionais do momento me qualificar cada vez mais para entender o outro lado, né, desse mercado, de fato. Enfim, e aí o professor comentou sobre, né, esse momento que se inicia dessas primeiras movimentações do que hoje a gente entende como mercado editorial. Isso porque o Antônio, ele vai acabar sendo uma figura muito importante após a publicação desses títulos, né? Ele acabou lançando algumas outras coisas, porque ele, junto com uma outra figura, vai acabar então tendo uma criação de uma loja de produtos de escritórios e tudo mais, mas que servia também de encontro de literatos, né? Então eu acabei interpretando isso como os primeiros passos do que seria hoje um clube do livro. Então, para o cenário editorial, digamos assim, para a história, né, para o histórico, é muito importante que figuras como Antônio Gonçalves seja lido, né, seja conhecido pelo menos. A outra figura que trabalhou junto com o Antônio Gonçalves foi um cara chamado Paulo Brito. Ele foi um jornalista, um letrista, também foi uma figura muito importante para esse cenário, né, editorial brasileiro. Bom, e o que é que fala O Filho do Pescador? Essa aqui é uma obra rápida, né, é um livro curto e que ele possui essa estrutura de início, meio e fim. O que a gente vai acompanhar aqui em termos de enredo é a história da Laura, né, da Laura e o do Augusto, prioritariamente. A Laura é uma mulher, desde muito cedo ela foi iniciada sexualmente, e ela precisou tomar algumas medidas ao longo da vida. A acabar que ela encontra o Augusto depois de um naufrágio, né? A história se passa no Rio de Janeiro, então nós temos um plano de fundo assim, de um Brasil ainda muito incipiente. O autor mesmo, ele começa a descrever, né? A primeira parte do livro, assim, as primeiras páginas, é o autor descrevendo as primeiras horas da manhã. Nós temos então a descrição do mar batendo nas pedras, ali o que seria então Copacabana. A gente tem então o orvalho da madrugada chegando agora pela manhã, enfim. É um texto muito poético, mas, importante dizer, não é um texto pomposo, não é aquela coisa José de Alencar, não é um livro que tem essa proposta. Por isso que também me chamou muita atenção, porque não é um livro que vai te cansar. Não é um livro que, por mais que tenha uma escrita assim mais rebuscada, mais poética mesmo, vai te deixar enfadonho, sabe? Vai te dar aquele enfado. Eu falei de José de Alencar porque é um autor dos clássicos brasileiros que é o primeiro que vem à mente quando eu penso em textos que cansam, né? Porque, enfim, quando eu precisei lê-los na época da escola, por exemplo, me cansaram muito. Enfim, quem sabe eu não peguei algum José de Alencar esse ano ainda para tirar um pouco dessa birra. Enfim, voltando sobre O Filho do Pescador. A gente vai acompanhar então essa história de romance, de certo modo, entre a Laura, que acabou então sofrendo um naufrágio em um navio junto com seu ex-esposo. Ele acaba falecendo nesse naufrágio e ela acaba parando então nessa baía, né, na Baía Fluminense, enfim. Ela é resgatada então pelo nosso personagem aqui, e o pai dele, que é o pescador, digamos assim, ele é um personagem que aparece pontualmente no início da história e ele tem um certo, como eu posso dizer, uma certa conversa com o próprio narrador. E aí eu vou precisar explicar uma coisa. O narrador desse livro é muito legal. É um narrador interativo. Ele sempre tá jogando a história que ele tá contando, que é uma história em termos gerais simples, mas ele coloca para o leitor como uma forma de conversa. Volta para a questão do pioneirismo. Essa estrutura de romance, ela poderia muito bem acabar descambando para um outro lado, um lado romântico da coisa. E não é sobre isso que o romance aqui se propõe. Não é para tanto que já pro final do livro existe um plot aí na história que eu não estava esperando. Então o que a gente vai acompanhar é a história da Laura se relacionando com esse cara, com o Augusto. O pai dele é uma figura assim que vai acabar dizendo para ele porque ele não deveria se casar, porque enfim, eles acabam se apaixonando, aquela coisa à primeira vista. Enfim, o Augusto é muito novo, mas eles acabam se casando. Isso não é spoiler, isso tá tipo nas primeiras páginas do livro. O objetivo desta obra não é te mostrar exatamente uma criação amorosa, não é só sobre isso. Vai falar sobre vingança, é um livro que vai falar também sobre questões de adultério. Sobre o enredo eu não posso falar muito porque senão vai acabar estragando a experiência de leitura para quem ainda não leu. Mas vale muito a pena. Por ser um livro curto, né, em número de páginas,
Uma coisa que o autor acaba colocando pra gente, o autor misturado com o narrador, são pontos que a gente acaba observando durante a trama. A primeira delas é sobre como ele aborda a questão da imprevisibilidade da vida. Essa coisa de não termos só momentos felizes, só momentos tristes, é meio que uma amálgama de tudo, né? Então os personagens aqui, eles acabam vivendo recortes, né? Fotografias de momentos diferentes da vida, onde eles estão mais animados, onde eles estão mais tristes, onde eles estão mais violentos. Claro que uma coisa que o leitor de hoje, do século XXI, deve levar em consideração é tentar não analisar esse livro com um olhar muito anacrônico, né? Então, assim, isso aqui é uma obra fruto de sua época. Então, algumas construções, não somente da trama mesmo, que é abordada na obra, mas também do que é observável nas entrelinhas desses personagens, realmente algumas delas são bem problemáticas, né? Então, por exemplo, você tem aqui a época também mais evidente da escravidão no Brasil. Então você tem assim uma naturalização no texto de pessoas escravizadas fazendo parte da trama, né? Enfim, são termos que são utilizados nesta edição aqui. Inclusive eu li em e-book, né? Esqueci de falar, mas não sei como está hoje para encontrar esse livro em versão física, mas enfim. Então, o termo que eles atribuem é escravo, não é uma pessoa escravizada. Então, ainda assim, que esse livro traga, então, uma obra datada no sentido de formas de se direcionar para aqueles personagens, é um livro que vale muito a pena, principalmente no final, quando o narrador vai acabar fazendo uma certa reflexão sobre esse papel de gênero, né? Então você tem ali uma pressão e uma expectativa do que é esperado de uma mulher, da Laura, e o que não é esperado em contrapartida do personagem masculino da história, que não necessariamente é o Augusto. E aí vai ter que ler para entender o que é que eu tô falando. Então ele vai colocar aqui pra gente algumas indagações a respeito desse papel de gênero, através da cobrança, né? O narrador ele fala dessa cobrança, do porquê é esperado modus operandi, um comportamento da mulher e do homem não. Claro que ele faz essa comparação, mas também ele acaba colocando por outro lado uma coisa que é... Bom, à época era esperado que uma mulher tivesse esse comportamento para evitar também que ela cometesse certos crimes contra seu marido, contra a família. E a justificativa dele é que o que a mulher precisaria era de mais educação para ela entender que isso é errado, enfim. Porém, ao mesmo tempo, ela seria fácil de fazer, controlar, já que ela é um gênero mais fraco. Então, assim, isso são palavras do narrador, tá? Por um lado, ele traz essa discussão que é interessante da gente pensar sobre o papel de gênero nessa sociedade, enfim, escravocrata, mas ainda assim, ele traz esse outro lado, né, sobre essa falta da educação às mulheres, principalmente porque a Laura, ela foi uma mulher que não terminou os estudos, enfim, ela acabou vivendo meio que na mão de um e de outro, e que o autor meio que coloca pra gente, pro leitor decidir se ela seria culpada ou não devido ao seu histórico de vida, ou se foram apenas ações deliberadas. O autor, né, Antônio Gonçalves, ele é carioca, ele nasceu em Cabo Frio, em 1812, e a sua participação nesse mercado editorial, como eu tô colocando em termos, né, eu não sei se a nomenclatura ela já era pontuada à época, mas enfim, né, só pra gente, em termos de discussão aqui. Mas ele era um cara que aparentemente estava ali envolvido no meio de produção, né? Então nós estamos falando, claro, de pessoas que tinham esse privilégio, essa possibilidade de se trabalhar com livros. Provavelmente, né, esses encontros literatos eram feitos apenas por pessoas brancas, enfim, aquela coisa. Mas, em termos históricos, é um ponto de virada, né? Você está tendo aí, né, o leitor tem a oportunidade de vislumbrar o que seriam esses pequenos passos tímidos da nossa visão sobre o mercado, né? Sobre o que seria esse mercado futuramente. O próprio editor, né, o Paulo Brito, ele acabou então tendo contato com Machado de Assis, bem novinho, Machado de Assis nos seus primeiros trabalhos. Então, é uma época interessante do leitor, se você tem interesse, claro, nesse tipo de história. Em 1847, né, como eu falei, o Antônio Gonçalves ele vai acabar criando um semanário chamado Arquivo Romântico Brasileiro, que era então exatamente esse encontro de literatos para discutir obras nacionais. Então, assim, se você tem esse interesse em entender um pouco mais sobre como é que funciona, como é que funcionava, pelo menos, a lógica por trás desses primeiros momentos da indústria aqui no Brasil, né, vale muito a pena, tá? Essa edição aqui ela não possui textos de apoio, existe apenas um textinho bem resumido no final da obra, mas que vale a pena ler de qualquer forma e também vale a pena conhecer um pouquinho, né, da nossa história. Bom, fica aqui a minha recomendação para vocês, se você está querendo ler algo diferente, se você quer conhecer um pouco mais da literatura nacional enquanto pioneirismo, né, já que ele é considerado o primeiro romance brasileiro, em termos de estrutura e tudo mais. Então, alguns outros textos foram publicados antes do O Filho do Pescador, mas não com a estrutura que é considerado romance. Enfim,
Fica aqui a minha recomendação. Se você já leu esse livro, o que é que você acha? O que é que você acha também das, enfim, vivências da Laura, do Augusto, do Floriano, enfim, personagens bem interessantes pra gente pensar. E é isso. Se você gostou do vídeo, se você tem alguma outra indicação, deixa aqui embaixo. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. E fica à vontade para se inscrever, conhecer os outros vídeos aqui do canal. Com certeza você vai ler alguma coisa indicada por mim. E é isso, gente. Até a próxima. Tchau!